E agora, Jéssica, estamos nos aproximando aqui das 22 horas e 50 minutos. A professora Jane acabou de dar uma aula em Aracaju e está pedindo permissão para já ingressar imediatamente em sala de aula aí para trazer a sua colaboração, já que é a última palestrante. E então, acredito que tem toda, né, a condição de iniciar um pouquinho antes do horário. O que tu acha? E trazer aí a sua colaboração. Vamos Eu acho puxar que para a é, gente? eu acho que é algo sem discussão. Acho que Algo é algo sem pacífico já. discussão. Então, vamos lá, o pessoal está esperando, aí quem está esperando até essa hora da noite, né, pela professora Jane, já deu aula e mesmo assim está com a gente aí, vamos acompanhar de imediato a sua exposição. Vamos ver aqui se está abrindo. Estou lhe vendo, professor Jane, vamos ver se lhe ouço também. Meu Deus, como eu estou despenteada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Entra direto, cai direto aqui na sala de aula. Não dá nem tempo de dar uma olhadinha assim no retrovisor. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo aí. Chegamos finalmente aí a 24ª apresentação aí nesses 2 dias. E a gente fica muito feliz que a gente possa estar contando contigo aí para encerrar com chave de ouro esse evento. A professora Jane, conhecida aí, né, de todos nacionalmente, mas mesmo assim a Jéssica vai fazer o cerimonial e confirmar também para o pessoal que nos acompanha ao vivo, 22 horas e 51 minutos, qual é o tema da professora Jane. Enquanto isso, Jane, se quiser dar uma olhadinha, se está passando os slides aí, a gente já autorizou compartilhamento de tela para que tu possas manusear aí, se for possível. Tá ok aqui, tá? Tá ok, tô conseguindo compartilhar. Está conseguindo compartilhar muito bem. Jéssica, então, com a palavra para abrir os trabalhos. Aí, que encerramento, diz a Isolda Rezende, encerramento com chave de ouro. O pessoal estava esperando a professora Jane aqui. Olha que a Mary já está dizendo que é linda a professora Jane. Olha só o pessoal aqui. Tem o fã-clube da Jane aqui, eu vou te contar. Jéssica, vamos lá. Então, boa noite, professora. E tem um fã-clube muito forte mesmo. É uma grata honra, né? Uma imensa satisfação poder estar aqui com a senhora hoje, a senhora ter aceito o convite, né? Ter disponibilizado seu tempo para conversar e passar um pouquinho do seu conhecimento para o pessoal do time de elite. Então, com muita honra de verdade, quando a gente fala em segurado especial, não há outro nome que não venha a nossas mentes, que não seja a professora Jane Berwanger. A senhora é uma referência para mim e para todos nós colegas. Então, muito obrigada por ter aceitado o convite. E a professora Jane dispensa qualquer apresentação, porque ela já tem mais de 20 anos de experiência, né? Então, na defesa de segurado especial, é advogada e professora, e uma das maiores, e eu arrisco a dizer, sem medo, que é a maior referência em segurado especial que a gente tem hoje no país. Então, muitíssimo obrigado, de uma fã e uma admiradora, e eu tenho certeza que eu não falo só em meu nome enquanto advogada, mas em nome de todos os colegas que vão lhe assistir. E a prof. Jane vai falar, então, para nós a respeito do uso correto e incorreto do tema 629 do STJ. Muito obrigada, prof. Ficaremos aqui atentas e ansiosas pela sua palestra. Bom, boa noite a todos. Professor Fernando Rubim, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, né, e de fechar. A gente combinou assim, é o horário que deu, porque eu estou em Aracaju dando aula, numa pós-presencial, e aí eu estou no hotel, então o cenário não é dos melhores, a câmera também não, porque eu gosto de usar uma câmera externa, mas
mas aqui foi o que deu para fazer. Vamos compensar no conteúdo, se Deus quiser. Jéssica, obrigada aí pelas tuas palavras, né? Muito legal, assim, essa receptividade. Bom, quando o Fernando conversou comigo, que eu pensei, bom, que tema processual é relevante nesse momento, que tem, vamos dizer assim, afetado muito, do ponto de vista processual, o direito do segurado especial. Claro, a gente poderia aqui falar de autodeclaração, de quem não quer fazer audiência, de audiência de instrução concentrada, mas eu achei por bem, me atrevi, na verdade, Fernando, de passear um pouco pela questão processual, porque o que eu vou falar aqui, ela não vai afetar apenas o rural, embora no rural é o que eu vou destacar mais, de adentrar um pouco nessa questão mais processual, que é um pouco complexa, né? E às vezes isso mostra, esse caso mostra bem que quem faz a tese, às vezes, tem uma intenção, e quem aplica a tese pode ter outra percepção, pode ter outra visão, e aplicar de uma forma diferente daquela inicialmente pensada. Bom, então deixa eu expor aqui para vocês, só um momentinho, já vou exibir aqui, só um pouquinho, já vai, eu vou só pedir uma... Ok, agora vai dar certo aqui, pronto, beleza, certinho aqui então. Estão conseguindo ver os slides? Beleza? Então, nossa temática, tema 629 do STJ, aplicação devida e indevida. Eu vou fazer uma introdução aqui, uma síntese para a gente entender, e depois eu vou dissecar um pouco mais o tema, para a gente poder introduzir e falar melhor do assunto. Então, o tema, sucintamente, é a ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial, conforme determina o artigo 283 do CPC, implica a carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo-se a extinção sem o julgamento do mérito, na época ali, artigo 267.4 do CPC, e a consequente possibilidade do autor intentar novamente a ação, caso reúna os elementos necessários a tal iniciativa. Aqui uma primeira coisa que a gente precisa observar, que não, pelo menos não se está dizendo que esta nova ação dependeria de um novo requerimento, um novo indeferimento, para daí ter uma nova ação. Aqui está dizendo que, como extinguiu sem julgamento de mérito, poderia, pelo menos entendo eu, uma vez que o segurado encontrasse novos elementos, melhor dizendo, encontrasse os elementos necessários, poderia ele simplesmente ajuizar novamente a ação. A extinção sem julgamento de mérito operaria um efeito de dizer como se a ação não tivesse sido ajuizada, como se não existisse. Ela é extinta sem julgamento de mérito, então ela poderia ser amplamente reproposta. E aí nós vamos dissecar um pouco mais isso. Até talvez o tema fosse mais apropriado eu dizer dissecando o tema 629. Tradicionalmente, o direito previdenciário se vale da processualística civil para regular os seus procedimentos. Ok, ótimo, e espera-se que sempre e cada vez mais, né? Porque a gente se ressente, a gente se entristece quando a gente vê decisões judiciais que abandonam a processualística, quando nós vemos desrespeito à ampla defesa, o contraditório, enfim, aos valores constitucionais aplicáveis ao processo. Continuando, entretanto, não se deve perder de vista as peculiaridades das demandas previdenciárias que justificam a flexibilização da rígida metodologia civilista. Então, o que ele está dizendo aqui? Olhando para além daquela rigidez, ou seja, eu aplico a processualística civil, mas eu vou um pouco além, eu flexibilizo, de modo que eu levo em conta também todos os cânones constitucionais
atinentes à Seguridade Social, que tem como base o contexto social adverso em que se inserem os que buscam judicialmente os benefícios previdenciários. Então, o ministro olha aqui e diz assim, olha, aqui nós temos que ir além, nós temos que avançar, nós temos que levar em conta o que se espera, o que a Constituição espera da Seguridade Social e o contexto social em que se discutem os benefícios previdenciários. As normas previdenciárias devem ser interpretadas de modo a favorecer os valores morais da Constituição, que prima pela proteção do trabalhador segurado da Previdência Social, motivo pelo qual os pleitos previdenciários devem ser julgados no sentido de amparar a parte hipossuficiente. Então, vejam vocês que todo o pressuposto que o ministro traz é sempre olhando para a flexibilização em favor do segurado, sempre em favor do segurado. Por esse motivo, possui proteção legal que lhe garante a flexibilização dos rígidos institutos processuais. Assim, deve-se procurar encontrar na hermenêutica previdenciária a solução que mais se aproxime do caráter social da Carta Magna, a fim de que as normas processuais não venham a obstar a concretude do direito fundamental, a previdência. Como ocorre no direito sancionador, em que se afastam as regras da processualística, em razão do especial garantismo conferido por suas normas ao indivíduo, deve-se dar prioridade ao princípio da busca da verdade real diante do interesse social que envolve essas demandas. Aqui eu quero fazer um parênteses e dizer que o advogado tenta no dia a dia construir por diversos meios a verdade real, tenta trazer para o processo a verdade real. Isso vale para qualquer tipo de benefício, para benefício rural, benefício por incapacidade, enfim, para pensão por morte, e se depara com os desafios dessa tentativa, dessa busca pelo direito através do processo, pela busca da verdade real. Então, no dia a dia, nós enfrentamos a dificuldade de conseguir convencer o juiz, muitas vezes, de produzir a prova que precisa ser produzida. E, assim, nos últimos anos, a gente viu se perder em muitas coisas. Não sei se o doutor Fernando concorda comigo, mas, por exemplo, no momento em que se reduz a uma perícia, nós percebemos um afastamento, muitas vezes, da verdade real. A verdade real estava na segunda perícia, mas ela não foi feita, então eu não consigo trazer a verdade real. Então, só para citar um exemplo do quanto houve esse afastamento, e já trazendo um pouco da chamada ratio decidendi desse acórdão, desse tema do STJ. O que está por trás, antes dos ministros falarem sobre a extinção, sobre a repropositura, o que está por trás disso? O que embasou esse caminho escolhido pelo STJ. A concessão de benefício ao trabalhador rural, e aqui ele vai direto ao trabalhador rural. Mas veja-se que ele não estava falando só do trabalhador rural, ele está falando, apontou algumas premissas gerais, que vai se aplicar também agora ao trabalhador rural. Então, a concessão de benefício devido ao trabalhador rural configura direito subjetivo individual garantido constitucionalmente, tendo a Constituição dado primazia à função social do regime geral como direito fundamental de segunda geração, com acesso à previdência social. É certo que o trabalhador rural, durante o período de transição, encontra-se dispensado do recolhimento das contribuições, visando a universalidade da cobertura e a inclusão dos contingentes desassistidos por meio da distribuição de renda pela via da assistência social. Bom, aí então ele conclui, voltando ao tema especificamente fixado. A ausência de conteúdo probatório eficaz a instruir a inicial implica a carência do pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo a sua extinção sem o julgamento do mérito, e a possibilidade de o autor intentar novamente a ação,
caso reúna os elementos necessários a tal iniciativa. Bom, aí nós vamos para alguns efeitos dessa decisão. E aí eu começo a pensar assim, o ministro queria isso mesmo? O ministro Napoleão que propôs isso? Antes disso, eu quero voltar no próprio tema 629, o que o tribunal decidiu, o que era o objeto da discussão no TRF3, que foi o processo originário. O processo lá no TRF3 tinha dito TRF3. Não foi apresentado início de prova material quanto ao exercício de atividade rural em período imediatamente anterior, vulnerando assim a prova exclusivamente testemunhal. E aí, então, ele diz, cristalino entendimento adotado por essa turma, no sentido de ser adequado ao grau de apelação, extinção do processo sem resolução do mérito, por falta de apresentação de documentação indispensável ao ajuizamento da ação. Então, vejam aqui que o que o tribunal disse já foi extinção sem julgamento de mérito. Entretanto, indo mais a fundo, eu vou lá para a sentença de primeiro grau e encontro o seguinte. Da certidão de casamento, de folhas 14, e da certidão de nascimento, de folhas 15, é possível extrair o exercício de atividade rural pela autora, a partir da profissão de lavrador do seu marido, com base no regime de trabalho normalmente verificado no meio rural. Eu disse, bom, mas então, se tinha prova material, como assim? Por que extinguiu? Por que extinção sem julgamento de mérito? E aí ele diz, embora a autora tenha acostado aos autos cópia da certidão de casamento e cópia da certidão de nascimento de seus filhos, em que encontra-se qualificado como lavrador, não restou comprovado o seu labor rurícola. A demandante não logrou comprovar o exercício da atividade, pois, embora existam registros demonstrando que era lavrador, que seu esposo era lavrador, são anteriores aos dados do CNIS, que comprovam a existência de vínculo urbano por parte do seu cônjuge no período de 77 a 2004, em fabricação de máquinas agrícolas. Então, o que está acontecendo aqui? Na verdade, havia provas materiais, mas que foram afastadas por conta da atividade urbana do marido. Na verdade, aqui não consegui mais a fundo ainda para saber se havia provas em nome dela mesmo. Aparentemente não, pelo menos não foram citadas. Mas a razão aparente aqui não é bem a falta de provas, e sim a atividade ou a imprestabilidade das provas para o período mais recente, em função de ele ter se afastado da atividade rural. Bom, aí nós vamos tentar entender o que é o tal do início de prova material. E aí nós vamos para uma outra decisão do STJ, que é o tema 554, que a origem desse tema 554 foi um acórdão do TRF4, em que era um boia fria. Esse boia fria, o tribunal vinha dizendo que para os boias frias deveria se mitigar a exigência de prova material, e aí o tribunal disse então que, nesse caso, não se aplicaria, e aí o STJ então disse, não, continua sendo exigido o início de prova material, mesmo no caso dos boias frias. Por quê? Porque nós temos uma súmula dizendo isso, a súmula 149, continua sendo exigido o início de prova material. Por outro lado, considerando a dificuldade probatória da condição de trabalhador campesino, o STJ sedimentou o entendimento de que a apresentação de prova somente sobre parte do período não implica violação da súmula 149, cuja aplicação é mitigada se a reduzida prova testemunhal for complementada por idônea e robusta prova testemunhal. Então, a gente já percebe, na aplicação ao caso do tema 629, uma certa, eu diria assim, redução
da aplicabilidade do tema 554. Então, já começa por aí. E aqui, então, em outro caso, quando diz assim, quanto aos documentos hábeis a comprovar o exercício da atividade rural como boia fria, o STJ consolidou jurisprudência de que certidões de nascimento, casamento, certidão da Justiça Eleitoral, carteira de associação ou sindicato podem ser aceitos como início de prova material. Por que eu estou trazendo justamente decisões assim do STJ? Vejam, aqui o STJ está, de certo modo, enumerando ou exemplificando algumas situações, alguns documentos, mas o está fazendo para dizer que, por exemplo, esses documentos são aceitos. Não é uma lista exaustiva, obviamente. Então, o STJ reconhece essas provas como suficientes. E aqui, então, nós vamos para entendimentos do juizado. Então, aqui tem um caso julgado no Paraná, em que a fundamentação é nessa linha. Nesse sentido, a TNU firmou orientação no sentido de que há prescindibilidade da prova material para todo o período de labor em regime de economia familiar. Ok? Não precisa ter prova de todo o período, podendo a prova testemunhal ampliar a sua eficácia retrospectiva ou prospectiva. Aí vem, então, desse modo, constata-se que o conjunto probatório demonstra a vinculação da parte autora somente ao meio rural na condição de porcenteiro até 86, quando esteve ligado ao grupo familiar dos genitores, conforme demonstra a autodeclaração, sendo devido ao reconhecimento de 81 e 86. Em relação ao período de 86 a 91, não restou comprovado quanto à alegação do exercício da atividade na condição de boia fria, o que torna inviável o reconhecimento da atividade rural no período, aplicando a tese do 629. Por um lado, o STJ, aqui, nesse caso, usou como prova, única prova, umazinha só, uma carteira de trabalho assinada como empregado rural em 1981, que serviu para aposentadoria em 2009, e aí depois eu tenho aqui ele dizendo que tais e tais e tais documentos são provas, mas aí eu tenho uma outra decisão dizendo que as provas vão só até 86. Não estende a prova para frente. Não, embora use como pressuposto a eficácia prospectiva também, não o faz. Nesse outro caso, já é um pouco diferente. Aqui, a juíza diz assim, deixo destacado que não cabe a extinção sem julgamento de mérito, como subsidiariamente requerido, porque não se aplica à hipótese o tema 629, já que não há insuficiência documental. O que ocorre é que o cotejo da prova oral com a prova documental não permite o reconhecimento de todo o período. Então, a gente também tem que cuidar, porque, às vezes, o problema não é falta de provas. O problema é o juiz entendeu que a pessoa não é segurado especial porque tem maquinário, porque produziu muito, por quê, mas ele não é que falta provas, e sim ele desconsidera aquele período, ele não desconsidera a prova, ele desenquadra, entende, por desenquadrar da condição de segurado especial daquele período, por N fatores, por N possibilidades. Então, ele desenquadra, não é diferente do que faltar provas. E a gente tem que ter muito cuidado nisso, porque o tema 629, ele é visto muitas vezes como uma solução alternativa, mas nem sempre é o caso. Então, a gente tem que cuidar para usar adequadamente o caso, para usar adequadamente, ou de forma devida, como dizia no começo, uso devido e indevido. Outro caso aqui. O pai do autor está qualificado como lavrador em 75 na certidão de casamento de uma filha. O autor foi qualificado como lavrador em sua carteira de vacinação em 78. Também qualificado ao se alistar para o serviço militar em 78.
e ao se casarem em 82. Esse início de prova material não permite o reconhecimento do exercício da atividade rural nos períodos requeridos posteriores a 90. Como não existe início de prova material válido, aplica-se o entendimento do STJ no tema 629. Então, vejam que o tema 629 tem sido usado, tem sido uma alternativa para, vamos dizer assim, sair pela tangente, né? Ou seja, em muitos casos, embora tenha prova material, se desconsidera a prova, uma vez desconsiderado, não tem prova. Então, é como se não tivesse apresentado prova. E aí, aplica o tema 629. Pergunto, a pessoa juntou esses documentos. Qual é o percentual de segurados que, uma vez tendo apresentado provas, acha, um tempo depois, eu brinco sempre, digo, acha aquela caixa de sapato onde tinha os documentos, ou aquela sacolinha onde tinha os documentos. Qual é o percentual de segurados em que isso se aplica? Em que ele localiza documentos, em que vai obter novos documentos. Então, nesse sentido que eu digo que o tema, ele acaba sendo, vamos dizer assim, usado muitas vezes como um caminho, né? Mas, na verdade, ele não resolve o problema, ele não vai resolver o problema porque acaba sendo usado um outro fundamento que não aquele. Bom, quanto ao pedido subsidiário de extinção do processo sem resolução de mérito, com base no tema 629, em relação aos períodos não enquadrados em via judicial, não merece acolhimento. Haja vista que o mérito da pretensão foi analisado à luz das provas produzidas no feito, as quais não comprovaram a exposição a agentes nocivos nos termos da legislação previdenciária, consoante fundamentação. Aqui, ok. Nesse ponto aqui, eu já estou saindo um pouco do rural, tá? Vejam o que aconteceu. O juiz está dizendo que aqui não se aplica porque não houve prova, o mérito da pretensão foi analisado à luz das provas, as quais não comprovaram, mas não aplica o tema 629. Aí ele diz assim, a tese firmada no STJ considera especialmente a vulnerabilidade e as dificuldades probatórias do trabalhador rural segurado especial, de modo que não encontra aplicação à situação dos autos, que versa sobre exposição aos agentes nocivos. Eu acredito que mais dia, menos dia, ou o TRF4, ou até o STJ vai afetar um incidente para responder essa pergunta. O tema 629 se aplica só para o rural ou se aplica também para os outros? E aí eu volto a falar da ratio decidendi. O que está por trás da decisão? Quais são as premissas? A dificuldade de a pessoa produzir a prova? Qual é a diferença da dificuldade do segurado especial produzir a prova rural e daquele que está exposto a agentes nocivos conseguir documento da empresa para provar a atividade especial? Então, é por isso que é muito importante a gente sempre entender a ratio decidendi, o que está por trás daquela decisão. Aí aqui nós temos um outro posicionamento. A ausência de documentos legalmente exigidos para demonstração do tempo de serviço especial, indispensáveis à prova do direito, tais como formulários preenchidos pela empresa empregadora e os laudos periciais, com a consequente recusa do direito à aposentadoria, e seja extinção sem julgamento de mérito, de modo a evitar que o segurado fique irremediavelmente privado da adequada proteção previdenciária por força da coisa julgada, formada a partir da improcedência da demanda. Então, aqui nós temos dois exemplos. Nós temos um exemplo de aplicação do tema 629 fora do rural, e nós temos um exemplo de restrição do tema 629 ao rural. Então, nós temos que conviver com esses diferentes posicionamentos. Então, isso tem acontecido, inclusive no TRF4, às vezes na mesma turma tem posicionamentos diferentes, tem
desembargadores entendendo que só se aplica ao rural e outros entendendo que se aplica também aos demais situações. Aqui nós temos também uma decisão da relatoria da desembargadora Thaís Schilling Ferraz, dizendo que o STJ firmou o entendimento quando do julgamento do tema 629, no sentido de que a ausência do conjunto probatório eficaz instruir inicial implica em carência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido do processo, impondo extinção sem julgamento de mérito. E aqui ela chama a atenção, a ratio decidente, a razão de decidir desse julgamento está expressa nos votos dos ministros, que concordaram que a ausência de conteúdo probatório eficaz instruir a inicial não deveria implicar a improcedência da demanda, enquanto julgamento de mérito, mas em decisão de caráter terminativo para que permanecesse aberta a possibilidade da prova do alegado pelo segurado em novo processo. O fundamento é a preservação do direito social à previdência. O fundamento principal, ou os principais fundamentos, não estão linkados à proteção específica do trabalhador rural, embora também se apliquem a ele. Então, o fundamento é a preservação do direito social à previdência a justificar a relativização das normas processuais sobre o ônus de prova, possível em segundo processo e à vista de novas provas, reexaminar o pedido de reconhecimento de período e tornar indiscutível a solução dada na primeira demanda por mero efeito da aplicação da regra do ônus da prova para denegar proteção social em medida que não realiza o direito fundamental à previdência. Bom, o que acontece quando se extingue o processo sem julgamento de mérito? Há uma ideia inicial, vamos dizer assim, entre julgar improcedente e extinguir sem julgamento de mérito, eu prefiro extinção sem julgamento de mérito, mas eu prefiro mesmo que seja favorável e não improcedente. E aí a gente precisa trabalhar o tema 554, junto com o tema 629, no rural. Quando eu falo do uso indevido, eu estou falando que muitas vezes você tem início de prova e mesmo assim se trata como se não tivesse, como se simplesmente não tivesse início de prova material. Eu poderia dizer assim que há documentos que antes eram bem aceitos como início de prova material, de repente perdem o seu valor, perdem a sua aplicabilidade. Usei ali, e vocês podem consultar diversas decisões do STJ, assim, centenas, milhares de decisões falando da certidão de casamento, certidão de nascimento, ficha do sindicato, etc. E aí, de repente, eu tenho uma decisão que diz que isso não é prova. E aí, se isso não é prova, eu não tenho prova, e se eu não tenho prova, extingue sem julgamento de mérito. Então, parece ser, quando eu falo em uso indevido, parece ser justamente uma utilização exagerada contra a finalidade, que é a proteção social. Tem se utilizado o tema 629 para extinguindo sem julgamento de mérito, mas de forma, na minha opinião, exagerada, no sentido de afastar documentos que até então eram considerados. Nem estou falando aqui da lista de documentos, que eu tenho um curso lá na minha plataforma de 90 documentos rurais, eu não estou falando da lista toda, estou falando dos documentos que sempre foram bem valorados pelas turmas, pelo tribunal, pelo STJ, para reconhecer a atividade rural. Estou falando de documentos considerados mais, ok, não são documento da terra, nem documentos de venda de produção, mas são documentos, certidões de registro civil, vem logo em seguida. E aí, de repente, eu me deparo com isso não vale mais nada. Isso não vale mais nada se a pessoa juntou certidões, ficha do sindicato, juntou esses documentos, ela provavelmente não vai ter outra coisa.
não vai ter mais documentos, ou não vai ter documentos melhores que isso. Poderá ter mais uma certidão, poderá ter mais um documento, sei lá, uma certidão de batismo, assim por diante, mas ela provavelmente não vai ter documentos mais fortes. Muito provavelmente, se ela tivesse documento da terra, já teria juntado. Já tivesse INCRA, ITR, nota de produção, provavelmente já teria feito a juntada. Então, acaba criando uma ilusão. Eu não sei até que ponto se cria essa ilusão para o juiz, se ele cria essa ilusão para ele mesmo. Porque para o segurado é muitas vezes uma ilusão, porque a pessoa não vai ter meios de conseguir produzir, de conseguir identificar outras provas. Faço uma ressalva aqui, as situações em que eventualmente a pessoa pediu sozinha no INSS, não teve instrução, não teve orientação, e aí ela não sabia as provas que poderia produzir, ou produziu poucas provas no processo administrativo. Essa é uma situação que também ocorre, mas nesse caso, geralmente o advogado, ao ajuizar a ação, ele já tenta suprir essa deficiência ocorrida no processo administrativo, ele já tenta produzir outras provas, buscar, investigar, enfim, e digo mais, assim, é uma coisa que eu sempre sugiro, é um caminho, é uma responsabilidade do advogado ajudar o segurado a conseguir produzir boa prova. Sei também que tem gente que não tem jeito, que não há o que resolva, né, ou seja, a pessoa não tem documentos, mas muitas vezes vale fazer uma boa entrevista, fazer alguns questionamentos, perguntar sobre isso, aquilo, para ver se tu consegue construir uma listinha de provas, para buscar, então, e tentar comprovar a atividade rural. Assim como também é fundamental, principalmente quando tem esses poucos documentos, fundamental se preocupar com a prova testemunhal. Quando eu digo se preocupar, eu digo, por exemplo, saber quem são as testemunhas, o que elas sabem, qual é a pertinência de cada testemunha, é um vizinho, é um professor da escola da comunidade, quem são as pessoas que vão testemunhar. Porque quando tem pouca prova, a necessidade de ter uma boa prova testemunhal é muito maior. E o próprio STJ diz isso, ele fala em robusta prova testemunhal. Eu fico às vezes pensando o que seria uma robusta prova testemunhal, né? Mas dá para traduzir por ser aquela situação em que as pessoas tinham realmente conhecimento de todas as situações, tinham conhecimento por enxergar, por acompanhar, e não porque ouviram falar. Enfim, o cuidado todo que a gente tem que ter com a produção da prova testemunhal. Eu falo muitas vezes que as pessoas acham que testemunha é um amigo que vai me ajudar, que vai falar bem de mim. Só que se esse amigo não sabe nada de nada, primeiro que não é amigo, né? Mas, enfim, se ele não sabe nada de nada, não adianta levar ele de testemunha, não traz resultado algum. Então, voltando aqui ao tema 629, que eu estava comentando, o uso indevido seria quando, apesar de ter documentos, extingue-se sem julgamento de mérito. E aí, professora, o que a gente faz? Eu faço, extinguiu sem julgamento, eu me conformo, eu recorro, eu sugiro sempre recorrer, sempre buscar que aquelas provas já existentes sejam consideradas dentro do processo, né? Já sejam considerados suficientes como início de prova material. Bom, foi julgado improvido o recurso, transitou em julgado. O que eu faço agora? Vai buscar mais documentos. Tem que tentar, nem sempre o segurado tem, reitero, eu sei que nem sempre o segurado tem, mas esse é o nosso papel de tentar buscar novos documentos.
E aí eu sugiro, então, vocês fazerem o meu curso de 50 documentos rurais. Posso fazer propaganda, Fernando? E buscar lá na instrução normativa 128, no artigo 116 da IN, tem uma lista de documentos que já vai ajudar vocês a identificarem possíveis documentos. Mas eu sugiro, em termos de estratégia, não chegar para o cliente e dizer assim, dá uma procurada aqui para ver se o senhor acha desses aqui mais algum documento. A gente tem que ajudar a ser mais proativo ainda na produção da prova, principalmente depois de uma extinção sem julgamento de mérito, principalmente depois. Então, ter realmente sentar com o cliente, fazer uma reunião, fazer uma lista de provas, para que ele consiga identificar situações em que ele possa buscar essas provas. E mais, por vezes, determinadas provas é mais fácil o advogado conseguir as provas do que o próprio segurado. Por exemplo, o segurado conta que ele prestou depoimento num processo judicial, e lá ele se qualificou como trabalhador rural, como lavrador, como agricultor. Então, é mais fácil o advogado conseguir cópia de um processo judicial, de uma ata de audiência, do que o próprio segurado. Mas tem outros documentos em que já há mais dificuldade do advogado providenciar. Documentos da área da saúde, que às vezes tem problema ali de fornecer para outra pessoa, documentos religiosos e assim por diante. Mas, lembro de novo, para poder buscar esses documentos, é fundamental que você ajude a pessoa a elaborar essa lista e poder buscar esses documentos numa segunda ação. Bom, doutor Fernando, era mais ou menos isso que eu tinha preparado. Eu sei que está sobrando um pouco de tempo, mas podemos dialogar aqui, se você tiver perguntas. A Jéssica também, estou à disposição. Muito bem, professora Jane, obrigado pelo esforço aí. Eu sei que não é fácil, né? Tá fora de casa e já ter lecionado e ter um horário aí de mais adiantado das 23 horas. 5h30 da manhã de Porto Alegre. Rapaz, E eu me lembro, Jane, que lá na jornada de Seguridade Social que a gente teve em Brasília, foi proposto um enunciado sobre justamente restringir o tema 629 ao rural, e, salvo melhor juízo, não foi votado favoravelmente. Não foi aprovado. Não foi aprovado. Ser por maioria e tal, não foi aprovado, né? E exatamente, eu votei contra, entendendo também pela raça. Eu também. Pela raça dissidente, que no meu entendimento, isso bate muito com o que o professor Savares falou hoje na primeira palestra ao meio-dia. É um conceito de processo previdenciário, de autonomia do processo previdenciário, né? Não é um conceito de segurado especial. Eu entendo muito que a gente tem que ter cuidado com os precedentes. A teoria dos precedentes, ela não é uma teoria que aceita muito analogia, tem muito estudo sobre isso, né? Mas aqui eu não vejo nem como sendo bem uma situação de analogia, mas uma compreensão mesmo de um fenômeno de processo previdenciário, que senão tu cria uma discriminação, né? Com relação a essa questão. E aí eu dou exemplo mais próximo até da minha realidade, como advogado, da questão da pensão por morte, né? Saindo do segurado especial, indo para uniões estáveis urbanas. A mesma dificuldade de casais que não conseguem comprovar, que não tem documento, que tem uma fragilidade técnica financeira, e no máximo tem parca prova oral ainda, e não tem prova documental, talvez seja mais frágil o suficiente que o próprio segurado especial no campo, né? Então, por que restringir, né? Das tuas palavras aí e das jurisprudências que tu relacionaste, eu fiquei com essa reflexão e saio mais convicto de que não seria o caso de restringir. Tu acredita que a gente tem aí te faço a pergunta, tu acredita que haja um risco real
dessa restrição se consolidar assim na jurisprudência a curto, médio prazo? Eu acho que ainda tem muita água para rolar por debaixo dessa ponte. Acho também que dá para agregar um outro argumento, doutor Fernando. Acho que dá para agregar o argumento do princípio constitucional da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Acho que dá para agregar esse argumento aos argumentos já do ministro Napoleão no voto, por isso que eu fiz questão de trazer o voto, não só a tese firmada. Por quê? Porque ali ele fala de toda uma questão principiológica, constitucional da Seguridade Social. E lá adiante ele vai falar do rural, mas o que embasa toda a lógica do voto é a ideia da proteção constitucional à Previdência. E aí, quando a gente vai, talvez, fazer uma conexão com a ação direta de inconstitucionalidade 6.096, em que também o Supremo Tribunal Federal diz assim, ele reforça que o direito à proteção previdenciária é um direito constitucional e não pode decair com o tempo. Então, se não pode decair, por que eu não posso provar? Entende? Se o Supremo diz que é inconstitucional uma regra em que depois de 10 anos eu não posso mais discutir a pensão por morte, por exemplo, de que adianta eu poder discutir se eu não posso apresentar uma prova nova, entende? E claro que aqui também, eu acho que um pouco, Fernando, tem a ver com uma jurisprudência defensiva no sentido assim, de novo, estou aqui com esse negócio, de novo com esse assunto, vai retomar esse, né, tipo, eu já julguei isso já foi julgado, já foi, e aí de novo com isso, então, por isso muitas vezes também não se aplica o tema 629 nas outras, não no rural, me refiro às outras matérias, por quê? Porque aquele segurado que de repente, num dado momento, eu usei um exemplo da especial, num dado momento, ele não tinha laudo, ele não tinha PPP. Aí, de repente, ele consegue lá com um colega, consegue, sei lá, numa reclamatória, alguma coisa, consegue e vem de novo, diz, tá, mas de novo? Eu já julguei isso. Então, ele não quer julgar de novo a mesma coisa. Então, tem, na minha opinião, um pouco disso também, dessa jurisprudência defensiva no sentido de quantidade de processo e da mesma causa, mais uma vez, voltar à discussão daquele tribunal, daquela turma, enfim. E assim, eu acho que é cedo para se consolidar negativo, mas também é bem cedo para se consolidar como positivo, ou seja, como olhar o tema 629 de uma forma mais abrangente. Eu tenho visto assim, várias discussões no próprio TRF4, que é considerado um tribunal mais vanguardista, se ali está sendo bastante debatido, não é uniforme, e eu acho que mais dia, menos dia, o STJ vai mais uma vez se debruçar sobre isso, e eu não tenho certeza se ele vai dizer a mesma coisa para as outras áreas, para os outros problemas, para os outros segurados. Sim. E isso é até curioso, né? Porque ontem a última palestra foi da Maria Fernanda Wirth, né? E aí a gente estava discutindo isso, da dificuldade do overruling, né? De ser feito overruling. As coisas que a gente acha que são evidentes, que é a devolução de parcela, tema 692, o honorário de 10% sobre parcelas vencidas, súmula 111, restabelecido agora no tema 1105, coisas que a gente entende que seriam aparentemente óbvias ou bem encaminhadas, a gente está tendo resistência. Então, nessa linha, me parece uma posição de cautela, assim, realmente ela é do momento que a gente está vivendo, né, Gênia? É do momento de crise. A gente tem que identificar o momento de crise, né? Porque não está passando quase nada, uma resistência em qualquer ponto, é um momento delicado e eu acho que a gente tem que saber enxergar bem o momento que a gente está jogando, né? Sim, e eu diria assim, há
há possibilidade de interpretação mais restritiva. Digo, sempre há, né? Mas ali tem um rabinho, vamos dizer assim, que fica, e que existe, Sim. então, essa possibilidade. Mas eu vejo, muitas vezes, mesmo quando aparentemente, como tu diz, não há possibilidade, ainda há, né? E a ação direta de inconstitucionalidade 6.096, ela foi por um voto, né? Ela foi por 6-5, ou seja, dizer que não cabe, que não decai o direito à previdência social, o Supremo, por um voto sofrido. Por que por um voto sofrido? Porque o ministro Celso de Mello não iria mais votar. E aí, quem iria votar nele? O ministro André Mendonça. Se não me engano, foi ele que substituiu, né, o Celso de Mello. Não, o ministro Mendonça substituiu o... Nunes Marques substituiu o Marco Aurélio, né? Sim, o Nunes O Mendonça. Marques substituiu o Celso de Mello, né? Acho que foi isso. E aí, com certeza, seria 6-5, contrário ao segurado. Então, foi por muito pouco, e o ministro Celso de Mello não ia votar. Eu cheguei, na época, eu atuei nesse processo pelo IBDP, e eu cheguei a fazer contato com o gabinete. O ministro tinha... A equipe disse que ele não votaria mais, porque ele estava na véspera da aposentadoria, e aí eu fui surpreendida com o voto dele. Então, assim, graças a Deus, né, porque senão não teria tido esse resultado na ação direta 6.096. Que coisa, hein? Aguardaremos os próximos passos. Os próximos passos, né? Então, muita gente elogiando também a participação da professora Jane aqui no nosso chat, né? Do YouTube. E agradecer, Jane, por todo o teu esforço aí, mais uma atividade aí junto com o time de elite. A gente vai seguir mais um pouquinho aqui para fazer os últimos anúncios aqui do time. Mas já queria te liberar aí para o descanso e te agradecer mais uma vez. Aí a gente vai disponibilizar esse material dos professores para os colegas que tiverem interesse aqui no YouTube, né? E mais uma vez só faço o reforço aí do seu curso, então, aí na página, né? Em que trabalha com o tema do rural. Isso, então, pessoal, quem tiver interesse aí se aprofundar no rural, profjaneberwanger.com.br, nós temos o Previdência Rural de A a Z com inscrições abertas e tem cursos mais curtos, pessoal quer alguma coisinha mais, só minha dificuldade é a autodeclaração, a minha dificuldade é documentos, então tá lá para o pessoal poder aproveitar, me sigam no Instagram, profjaneberwanger, né? Agora tenho botado um pouco mais de foto de criança, né, porque eu tenho um neto, Fernando, tenho um neto, Ana Maria, Jéssica, coisa mais fofa do mundo. Parabéns, Jane. Obrigada. Estou muito feliz com o meu neto. O melhor filho que a gente tem é o neto, dizem. Nossa, estou vendo, né? Né? Mas, enfim, então, estou sempre à disposição, Fernando, sabe que pode contar comigo, tá? Eu quero agradecer aqui também até tu ter deixado eu falar nesse horário, porque eu estava o dia inteiro em viagem, e de noite é aula, e então não tinha muito outro caminho, né? Mas estamos sempre à disposição, sempre que precisar, conte comigo, tá? Muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Nós a gente agradecemos. Obrigada, boa noite. Professora Jane dando mais um show para a gente, agradecendo aí a sua disponibilidade, seu horário. A gente segue mais um pouquinho com vocês aqui agora.